Glória a Deus, irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Quem vos fala é o irmão Giovanni Vieira e eu tenho certeza que através desse vídeo você será abençoado, abençoada através da palavra de Deus. E hoje a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo 12 em diante. O Evangelho de Lucas foi escrito pelo médico Lucas. Lucas era médico, mas também foi utilizado por Deus como evangelista e também um escritor nas Sagradas Escrituras do Evangelho de Lucas e um livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Amados, eu tenho certeza que hoje Deus tem uma palavra para o teu coração. Vamos dar prosseguimento? A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto em terra, rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes me limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: Quero, limpe. E logo a lepra desapareceu. Amados, aqui no versículo 12 ao 16, vai falar sobre um homem que se encontrava com lepra. Lepra era uma doença terrível, contagiosa, que a pele caía, a carne apodrecia, e a lepra com poucos dias trazia a pessoa enferma a óbito. Mas o nosso Deus é um Deus que ele, pela sua graça, ele faz com que coisas maravilhosas aconteçam. Jesus era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus que foi encarnado no homem. Jesus, quando esteve na terra, ele realizou muitos prodígios e milagres. E ele ainda opera. Um homem que se encontrava leproso, doente, enfermo, o qual ninguém queria chegar perto. Ele se colocou diante de Jesus, prostrou-se diante de Jesus e rogou-lhe dizendo: Se quiseres, podes me deixar limpo. Mas antes dele fazer essa frase, ele falou: Senhor. Reconhecimento de quem Cristo era. O reconhecimento de quem Cristo é para nós é algo que deve ser vivenciado na vida de cada um de nós. Cristo, ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso Deus, o qual devemos honrá-lo, respeitá-lo e glorificá-lo. Esse homem, antes de ser curado, ele fez algo que muitas pessoas às vezes não fazem. E muitas vezes falo isso por mim. Antes de pedirmos alguma coisa, será que você tem reconhecido quem Cristo é? Devemos reconhecer que se Cristo fazer, ele continua sendo Cristo. Se ele não fizer, ele continua sendo Cristo. Ele continua sendo todo-poderoso. Observe no verso 12. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. Primeiro ele se prostrou diante de Cristo. Depois ele disse: se quiseres. Amados, devemos nos prostrar diante de Deus, devemos glorificar a Ele, devemos ter referência a Ele pelo que Ele é. Ele é aquele que soluciona os nossos problemas. Ele é o qual abre portas onde não tem portas. Ele é o qual faz milagres. Ele é aquele que faz o impossível aos olhos humanos. E, sobretudo, Ele é o nosso Senhor. Esse homem, ele fez uma coisa muito interessante. Ele prostrou-se e perguntou se era da vontade dele que ele ficasse limpo. Então Cristo, estendendo a mão,
disse: quero que fique limpo. E aquele homem ficou são, ficou bem. Aquele homem não só tinha uma doença física, mas eu tenho certeza que aquele homem também era enfermo em sua alma. Porque ninguém queria chegar perto. Lepra era uma coisa contagiosa. Temos alguns fatos bíblicos de lepra. Naamã ficou leproso. Teve também os 10 leprosos. Teve esse leproso. Se você observar, em Levítico também fala sobre lepra. Amados, era uma doença terrível. É uma doença terrível. Ninguém poderia chegar perto. Essas pessoas eram afastadas da sociedade. E essas pessoas só poderiam voltar ao normal se elas chegassem ao sacerdote e mostrassem para eles que estavam bem. Sacerdotes eram homens que tinham um reconhecimento da parte da sociedade. Eram vistos como lideranças, homens que tinham popularidades. E esses homens, se apresentassem aquelas pessoas que estavam enfermas curadas, aqueles homens poderiam voltar o convívio na sociedade. Mas aquele homem, quando teve um encontro com Cristo, eu tenho certeza que a vida dele foi totalmente mudada e transformada. Aquele homem não só precisava de uma cura física, mas também uma cura na alma. Quem sabe aquele homem não estava amargurado, angustiado pelo fato de não poder estar com ninguém que ama, de estar afastado de quem ele ama. O texto não relata, mas historicamente falando, se você observar, as pessoas que tinham lepra eram afastadas da sociedade e não poderiam ter contato algum com suas famílias. Amados, estamos enfrentando nos dias de hoje uma pandemia que, quando uma pessoa está doente, ela tem que ficar isolada, para que não venha passar o vírus para as outras pessoas. Essas pessoas muitas vezes enfrentam preconceitos, enfrentam rejeições, embora estejam curadas. Amados, devemos apresentar palavras que as motivem, não só palavras motivacionais, mas falamos palavras que tragam vida. E quando eu falo palavras que tragam vida, é discernente à palavra de Deus. Devemos falar palavras que tragam esperança, a esperança que não morre. E quando eu falo a esperança que não morre, eu falo do Senhor Jesus, eu falo da palavra de Deus, eu falo sobre aquele que sacrificou na cruz do Calvário por mim e que nos garante vida eterna. Esse momento vai passar. O mesmo Cristo que curou as enfermidades daquele homem é o Cristo que vai fazer com que essa pandemia pare. É o Cristo que vai fazer com que essa pandemia ela tenha um ponto final. E além de Cristo fazer com que essa pandemia tenha um ponto final, Ele quer sarar vidas. Ele quer curar a sua alma. Ele quer curar as suas feridas sentimentais. Ele quer sarar a sua vida espiritual. Ele quer te trazer vida. Lembre-se, Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e sempre continuará sendo o mesmo. E além de lhe curar enfermidades, curar os seus sentimentos, Cristo também te garante vida eterna. Que Deus te abençoe e aplique essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Um abraço do irmão Giovanni.